A angioplastia primária é a técnica mais interessante de ser feita, ela tem enormes vantagens sobre a trombólise, mas tem uma desvantagem: não pode ser feita em qualquer lugar, né? Tem que ser feita num hospital que tenha sala de hemodinâmica. Se é um pronto-socorro, não vai ser possível fazer angioplastia primária, pelo menos no atendimento emergencial. Quais são as vantagens? Ela é muito mais eficiente. Ela tem um índice de sucesso de quase 100%. Quer dizer, 95% versus 60% da trombólise. Não provoca hemorragia cerebral. Então, aquele medo enorme da trombólise aqui não existe. Não tem nenhuma contraindicação. Os resultados você vê na hora, você não tem que ficar procurando critérios de reperfusão. Os resultados são visíveis imediatamente. Resolve o problema da placa obstrutiva subjacente ao trombo. Então, esses pacientes com a boa frequência, eles têm uma placa aterosclerótica que foi a que instabilizou, que a trombólise não interfere nessa placa. Limpa o trombo, quando limpa, mas a placa continua lá. Já na angioplastia, o trombo é eliminado e a placa também é eliminada. Quais são as desvantagens? Mais cara e menos acessível. Essa meta-análise que foi apresentada no ano de 2003, ela acabou com aquela polêmica de quem era melhor, que durante muito tempo houve essa polêmica junto aos cardiologistas. O que é melhor, trombólise ou angioplastia? Hoje isso não tem nenhuma dúvida. Esse estudo pegou todos os estudos, foi uma meta-análise envolvendo todos os estudos mais importantes que comparavam que o paciente usava num braço trombólise, no outro angioplastia, e derrubou por terra todos aqueles argumentos a favor da trombólise como preferencial. Não é. A angioplastia é uma estratégia infinitamente melhor do que a trombólise, porém não pode ser feita em qualquer emergência, em qualquer pronto-socorro. Esse outro estudo também foi um avanço, porque mostrou uma coisa interessante, que a angioplastia ela é tão melhor que mesmo que nós recebamos o paciente com ΔT curto e resolvamos, não vamos fazer trombólise nele, vamos botar numa ambulância e levar para um hospital a meia hora daqui e fazer angioplastia. Ainda assim, a mortalidade foi muito menor, o óbito, o reinfarto e o AVC nesses pacientes que não receberam trombólise e foram colocados numa ambulância e levados para um centro de angioplastia. Então isso mudou bastante os conceitos após a demonstração disso, que nós podemos dar preferência à angioplastia, mesmo que no primeiro atendimento não seja possível que isso seja feito. Agora, é claro, isso tem que ser feito com muito critério e não adianta colocar numa ambulância e levar para um hospital que fica a 3 horas de distância. Há um tempo de 90 minutos entre o momento em que esse paciente chegou e a angioplastia vai ser oferecida em outro hospital. Não é fácil que se feche isso. Mais um quadro clínico, 1984, 40 anos, atendido na emergência com dor precordial, iniciada há 2 horas, um bom ΔT. Frequência 40, 70 por 50, está chocando. O eletro mostrou um infarto de parede inferior com BAV completo. Então nós vemos aqui embaixo um BAVT completo, com uma frequência muito baixa, o que é muito incomum de acontecer no infarto inferior. Mas esse paciente deu esse azar. Ele tinha um infarto inferior, porém com bloqueio, provavelmente a nível de ramo, por causa dessa frequência. Ele, apesar da colocação de um marca-passo provisório, o paciente evoluiu para choque cardiogênico, indo a óbito 6 horas depois. Para a sorte dele, isso na verdade não foi em 94, em 84, isso foi em 98, já numa era mais moderna. Então, o paciente foi transferido para a sala de hemodinâmica, onde foi submetido a uma cinecoronariografia. O que nós vemos na cinecoronariografia, nós vemos a coronária direita completamente ocluída no seu terço proximal. Ele é submetido a uma angioplastia que devolve o fluxo coronariano para ele. Então, aquele paciente que estava condenado à morte, ele agora tem a possibilidade de voltar à sua vida normal, com a sua família, com o seu trabalho.
Ao final do procedimento, havia desaparecido o bloqueio, o paciente estava assintomático, 90 de frequência, 120 por 80, recebeu alta após 5 dias. Um outro caso, 1985, 44 anos, internada por infarto anterior extenso com dor iniciada há 3 horas. Frequência 120, taquicárdica, entrando em insuficiência cardíaca, 80 por 60. Era um infarto enorme, um infarto anterior extenso. O paciente evoluiu para choque, óbito após 8 horas de internação. Mais uma vez é mentirinha, isso não foi, era para eu falar isso depois, mas tudo bem, aí está a necrópsia da paciente, que vocês já viram aí com uma necrose muito grande. Então, eu já adiantei para vocês, isso era 95, então era mentirinha aquela história. Quer dizer, a história era verdade, a data é que era mentira. A paciente foi levada para uma sala de hemodinâmica nesse hospital e o que nós vimos, uma DA completamente ocluída no terço médio e depois da angioplastia, a descendente anterior inteiramente aberta e ao final do procedimento, a paciente estava assintomática, 80 de frequência, 120 por 80, recebeu alta em 5 dias. Então, a gente vê que antes do advento das estratégias de reperfusão, a mortalidade tinha que ser muito grande mesmo, não tinha jeito. Então, vocês viram naquele gráfico que eu mostrei, nos anos 50, quando não se fazia nada, 30%, e atualmente, quando o paciente consegue ser submetido a uma terapia de reperfusão, seja trombólise, desde que bem sucedida, e angioplastia, a mortalidade vai para até 2% em alguns serviços. E era isso que queríamos mostrar. Agradeço mais uma vez. Um bom dia.